ao nosso Pai um altar de adoração, um altar para exaltar e para glorificar o seu nome, para agradecer o seu nome, Senhor. Aleluia. Santo é teu nome, Pai. Adore Ele. Você pode adorar o Senhor. Você saiu da sua casa hoje para adorar o Senhor, para agradecer o seu nome. Você pode exaltar o seu nome. Você tem motivos para adorar o Senhor. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós estamos aqui. Onde estão os filhos? Onde estão os adoradores? Onde estão aqueles que são batizados do Espírito Santo? Deixe que flua a presença de Deus na tua vida. Não é proibido adorar o Senhor. Adore Ele. Adore. Ore no Espírito. Encontrar contigo nessa noite, para erguer um altar a ti, Senhor, um altar ao teu nome, um altar em tua honra, para dedicar a ti, Senhor, exaltar o teu nome, Pai. Recebe nessa noite toda a adoração. Espírito Santo, aleluia. Abrace alguém pertinho de você, aleluia. Isso, ocupe o teu lugar, aleluia. Nós queremos, muitos não estavam aqui na noite de quinta-feira. Quinta-feira nós celebramos o primeiro culto aqui na Arca. E algumas pessoas não entendem por que a gente acabou chamando de Arca, né? Teve um pastor que viu as fotos depois e ele disse, mas eu não estou entendendo, eu pensei que fosse em forma de arca. Eu tive que explicar para ele por que a gente chamava de arca. Então nós acabamos chamando de arca, porque no começo, daqui a pouco a gente vai passar um vídeo ali, depois da palavra, que conta a trajetória dessa construção. Aqui nesse pedaço era uma estrebaria. Eu estava falando com o Paulinho ali, que ele foi, que ajudou a desmontar a estrebaria, né? Então no começo, quando o processo de construção, e não tinha ainda a parte de alvenaria, parecia que era uma caixa. Parecia uma caixa. Então as pessoas começaram a chamar de arca. E alguns até brincavam, o pastor está lá, que nem Noé, construindo uma arca. E acabou ficando arca. Só que algumas pessoas pensam que a gente chama de arca porque ela tem o formato de arca. A gente chama de arca porque é feito de madeira. E que
e que em pleno século XXI, onde quem constrói de alvenaria, alguém resolver fazer de madeira, né? Então fica meio estranho, mas essa é a nossa casa. Então, você que não esteve aqui na quinta, glória a Deus. Você que não esteve aqui antes, seja bem-vindo, amém? Seja bem-vindo a essa casa. Essa é a nossa casa, essa é a casa do Senhor. Aqui, depois de tanto tempo mudando para um lugar, mudando para outro, e sempre na expectativa de ir para um novo salão, um novo lugar, daqui a gente só vai mudar para a eternidade, né? Daqui a gente só vai mudar quando Jesus nos chamar para estar com Ele, amém? Esse lugar é nosso, esse lugar foi dedicado ao Senhor, e nós queremos que tudo aquilo que Deus tem como seu propósito, que vai realizar neste lugar, e a partir deste lugar, nós queremos que o Senhor traga existência e que Ele possa realizar todos os seus propósitos. Daqui um tempo mais a gente agora vamos ter um tempo de descanso, ainda temos algumas coisas para fazer, mas daqui um tempo mais eu sei que vamos começar a fazer aqui atrás tem uma área ainda de mais uns 5, 6 metros, que dá para fazer daí um banheiro, outro banheiro com chuveiros, um salão, cozinha, né? Vamos fazer aqui, porque já me perguntaram, e as crianças vão bem, obrigado. Não vai ter curtinho por enquanto não, até a gente poder fazer ali a salinha, mas ali tem um lugarzinho para elas ficarem ali, tranquilas, né? E graças a Deus o banheiro é lá atrás, então ninguém vai ficar transitando aqui para ir ao banheiro, se for banheiro não vai atrapalhar, né? Então nós estamos muito felizes por esse novo tempo, esse tempo que o Senhor nos dá graça de podermos iniciar definitivamente um novo ciclo para o Ministério Viva, um novo ciclo da nossa vida na presença do Senhor. Nós vamos abrir a palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, Atos 9, verso 17, glória a Deus. Atos 9, 17. E eu falava um pouquinho ali com a Marielle que, embora seja tudo tão simples e tudo tão rústico, né? Para mim é como se fosse porcelanato, como se fosse mármore, como se fosse o que há de melhor, porque foi feito com a excelência que o Senhor nos proporcionou fazer. Amém. Foi feito com a excelência que o Senhor nos proporcionou fazer. Quem sabe daqui a uns 15 anos a gente faça um tempo chique, né? Quem sabe? Mas dentro daquilo que o Senhor nos proporcionou fazer, nós fizemos com excelência. É tão interessante que não houve nenhum profissional para construir essa igreja. Tudo que você vê foi feito com a mão de obra não especializada, com pessoas que não são construtores, com pessoas que não trabalham na área de construção, com pessoas que apenas voluntariamente dedicaram seu tempo, sua vontade, a sua disponibilidade, porque às vezes alguém tem habilidade, mas não tem a disponibilidade, e essas pessoas construíram o que você está vendo, um grupo pequeno, sempre com poucos recursos, e está aí. A gente está muito feliz, amém? Pai, nós queremos ouvir a Tua palavra, nós queremos, Senhor, que o Teu Espírito Santo Ele possa ministrar ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo Ele possa falar ao nosso espírito, Senhor. Nós precisamos tanto de Ti, nós precisamos tanto da Tua palavra, nós precisamos tanto que o Senhor possa realizar em nós aquilo que o Senhor deseja. Fala no nosso espírito, pega-nos por dentro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Está alta a música? Não. Então vamos lá. Atos capítulo 9, verso 17 e 19. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas,
para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver, e a seguir levantou-se e foi batizado. Amém? Deixe marcado aí, nós queremos começar por aqui, e nós queremos falar nessa noite sobre a sensibilidade que o Evangelho gera em nós. Amém? A sensibilidade que o Evangelho realiza em nossa vida. Quando nós olhamos para este homem, Saulo de Tarso, ele foi um dos maiores perseguidores da igreja primitiva. No verso número 1, por favor, coloca ali para nós, Carol. No verso número 1 está escrito que Saulo respirava ameaças e mortes. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Pode trocar? Verso 2: ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então, quando esse texto fala de Saulo de Tarso, e a gente lê depois o que ele escreve, a gente lê depois as suas cartas, a gente lê depois as suas epístolas, a gente vê depois o que Saulo de Tarso se tornou, e nós lemos aqui este homem que respirava ameaças e mortes. Então Saulo de Tarso, ele se tornou um dos maiores perseguidores da igreja primitiva. Com o seu coração, o coração de Saulo era tão cheio de religiosidade, que ele pensava que se perseguisse os que eram do caminho, como diz ali, a fim de que caso achasse alguns que eram do caminho, se referindo àqueles que seguiam a Jesus, aqueles que seguiam a Cristo, ele pensava que se ele prendesse e matasse essas pessoas, ele estava prestando um serviço para Deus. Então Saulo, ele era um radical, um extremista religioso. Nós ainda vemos hoje nos noticiários notícias sobre extremistas religiosos que põem bombas no corpo, que explodem, que matam pessoas por conta de uma religião. Saulo de Tarso era um extremista religioso, e a palavra diz que ele respirava morte e ameaças. Ele era um homem cujo coração, cuja visão, o que a gente chama de cosmovisão, era completamente dominado por uma mentalidade religiosa. Ele entendia que devia matar os cristãos, ele entendia que se ele fizesse isso, ele estava prestando um serviço para Deus. Ele não sabia exatamente contra o que e contra quem ele estava lutando. Então ele se tornou esse perseguidor. E a palavra de Deus, se a gente lesse ali no verso 14, 15, quando Cristo aparece para Ananias, esse Ananias é um personagem que ele não aparece, ele não é citado outras vezes, ele só aparece aqui. Esse Ananias estava orando. Quando Jesus vem a ele, aparece para ele e diz: eu quero que você vá na casa de Simão, o curtidor, e eu quero que você vá até lá. Deixa eu ver se é Simão o curtidor, se eu não estou trocando o nome dos personagens. E ele disse: eu quero que você vá até lá e que você estenda a mão e ore por Saulo. E Jesus então vai falando para ele, no verso 11: então o Senhor lhe ordenou, disponte, vai à rua que se chama direita, na casa de Judas, né, Simão? Na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias,
e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Então esse Ananias, que a palavra de Deus menciona aqui, ele estava orando. Quando Ananias tem essa visão, quando Cristo aparece para ele, Cristo já tinha aparecido para Saulo na estrada para Damasco. A palavra de Deus diz que Saulo já tinha ficado cego. A palavra de Deus diz que Saulo já havia caído e que agora precisou ser conduzido até a cidade de Damasco. E ali ele entrou na casa deste homem chamado Judas, porque Jesus disse para ele: você vai para a cidade, na rua direita, na casa de Judas, e você fica lá. Então a palavra diz que esse Saulo, que era um perseguidor, olha só o poder do Evangelho. Então Saulo, que era um perseguidor, que pensava que estava prestando serviço para Cristo, agora ele está cego, ele não está enxergando nada. E a palavra de Deus diz que ele fica 3 dias. Quantos dias? 3 dias em jejum, 3 dias orando, 3 dias falando com o Senhor. E nesses 3 dias que ele está orando, quantos dias? 3. Jesus aparece e fala para ele de novo. Jesus dá para ele uma visão. E na visão que Jesus dá para ele, Jesus mostra para ele esse homem chamado Ananias entrando na casa, falando com ele, impondo as mãos sobre ele, orando por ele e ele recuperando a visão. 3 dias. O que é isso? 3 dias depois ele já tem visão, já tem revelação, já tem provisão de Deus para a vida dele. E ele está lá orando e Cristo mostra para ele esse Ananias entrando na casa. Cristo mostra para ele o que iria acontecer. E ao mesmo tempo que Saulo tem essa visão, lá no outro lado da cidade, num outro lugar, um outro homem chamado Ananias também está orando. E esse homem chamado Ananias que está orando, recebe de Cristo uma ordem: eu quero que você vá na rua direita, na casa de Judas, e lá naquela casa tem um homem chamado Saulo, e eu quero que você ore por ele. Veja, olha só que coisa interessante. Quando Jesus fala isso para Ananias, Ananias diz: eu não vou não. Eu não vou não. O senhor está louco? Quer ver? Deixa eu ver aqui. Verso 13: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai. E aí ele vai dando as outras orientações. Sabe o que a gente vê aqui? Quantas vezes Deus manda você fazer alguma coisa e você fica argumentando com Deus? Não, eu não vou fazer. Não é Jesus que está me mandando fazer isso. Porque na cabeça de Ananias, Jesus podia ter se enganado. Como que Jesus manda ele procurar um homem que todo mundo sabe que está vindo para Damasco, porque a notícia correu que esse homem está vindo para Damasco para perseguir, matar, prender os cristãos? Então aparece uma voz dizendo: você tem que ir lá. E a pessoa diz: não, isso aí é o diabo, isso aí não é Jesus. Alguma vez Jesus já mandou você fazer alguma coisa que você não fez? Você ficou com receio? Então quando Cristo argumenta com ele, ele vai. Talvez até com medo, mas ele vai. Aí a palavra de Deus diz que quando ele chega na casa, ele encontra Saulo. Ali a partir de onde nós lemos, no verso 17. Então Ananias foi, e entrando na casa, quantos dias Saulo estava orando e jejuando? 3 dias. Cego. Ele está cego. Alguém precisa conduzi-lo. Aí então a palavra de Deus diz que Ananias entrou na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão. Agora já chama de irmão. Viu? Ele já chama de irmão. Saulo, irmão, o Senhor me enviou. Quem me enviou? O Senhor, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista
e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Então agora Saulo recebe a imposição de mãos. As escamas que estavam nos seus olhos caem, e ele volta a ver, ele volta a enxergar, e é cheio do Espírito Santo. Sabe o que o Evangelho faz na vida de uma pessoa? Então a palavra de Deus diz que esse Saulo, que é cheio do Espírito Santo, que teve as escamas que caíram dos seus olhos e que agora volta a ver, esse homem agora, quando você vê esse Saulo que respirava ameaças e mortes, e você vê o Saulo de Efésios, o Saulo que escreve aos Romanos, o Saulo em sua história, que ele vai aos reis, que ele vai às autoridades, que ele testemunha de Cristo, você tem a impressão de que não é a mesma pessoa. Sabe, quando você vê sobre Pedro, quando você vê sobre João, sobre Tiago, que eram pescadores, que eram homens simples, que eram homens sem cultura, homens sem estudo, alguém podia dizer: mas esses aí, eles foram enganados, eles caíram na conversa desse Jesus. Mas Saulo não. Saulo era um mestre, Saulo era um doutor da lei, Saulo era um sábio. Saulo, embora jovem, ele havia estudado aos pés de um dos maiores teólogos da sua época, de um dos maiores mestres da sua época. Ele era um radical religioso. Ele era um homem que levava muito a sério aquilo que a lei dizia. E esse Saulo, que falava vários idiomas, esse Saulo, ele foi tocado pelo Evangelho, ele foi tocado por Cristo. E aí você percebe que esse Saulo, e depois o Paulo das epístolas, ele é um homem que teve o seu coração quebrantado. Ele é um homem que teve o seu coração quebrantado. Então nós entendemos que o Evangelho precisa nos quebrantar. Deus precisa nos quebrantar. Deus precisa tirar as escamas de nossos olhos. Deus precisa tirar as escamas de uma mentalidade religiosa. De uma mentalidade religiosa, para que a gente possa enxergar as coisas com os olhos de Cristo. Amém. Olha o que diz a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 7. João 7, verso 38 e 39. O que acontece na vida de alguém onde o Espírito Santo vem habitar? João 7, 38 e 39. 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então Jesus está dizendo: quem recebe o Espírito Santo no seu interior, fluirão rios de água viva. Querido, se o Espírito Santo está em você, você tem que ser uma pessoa quebrantada. As escamas dos seus olhos, elas precisam cair. Sabe, a religião, a vida religiosa, a mentalidade religiosa, ela faz as pessoas enxergarem a si mesmo apenas. A mentalidade religiosa faz as pessoas se tornarem muito egoístas. Então as pessoas vão a um local de culto apenas para tratar dos seus próprios problemas, das suas próprias dificuldades, das suas próprias necessidades. Elas esquecem que ali do seu lado, muitas vezes, alguém precisa que uma mão se estenda. Essa semana nós recebemos um pedido de uma família
é a mãe, e são 3 filhos, né? 3 filhos. O marido está preso, são criança e a filha mais velha tem 14, 15 anos. Então, quem trabalhava era o marido está preso. E essa família não tem o que comer. Não tem o que comer, não tinha nem o que vestir. Então alguém entrou em contato e pediu: pastor, por favor, o senhor pode ajudar, o senhor pode socorrer? Eu disse: nós temos algumas roupas, temos alguns calçados, e vamos providenciar alimento. Pastor, o que vocês conseguirem está bom. O que vocês puderem socorrer está bom. E essa senhora esteve aqui na sexta-feira. Ela veio duas crianças, veio ela, um menino de uns 10 anos, eu acho, a menina de uns 12, 13 anos, 12 anos, menina grandinha assim, e a pastora atendeu, disse assim: vocês podem escolher o que vocês quiserem, o que servir para vocês podem levar, fiquem à vontade, quanto vocês acharem que agrada a vocês podem levar. E tinha uma senhora junto, uma idosa junto, e eles começaram a vasculhar aquelas roupas. E cada vez que eles achavam uma peça de roupa que servia, eles ficavam tão felizes, era como se estivessem ganhando uma roupa nova. Cada vez que tinha um calçado que servia, eles ficavam muito felizes, festejavam, comemoravam: serviu, olha só, olha aqui e tal. E a pastora estava lavando a louça. Estava lavando a louça e a menina estava com uma sapatilha bem gasta nos pés, o único calçado que ela tinha. E a pastora perguntou: que número é a calça? A calça 39. E não achou nenhum calçado para ela, nenhum calçado para o menino. E aí a pastora estava lá lavando a louça, e depois me disse: eu estava lavando a louça e estava chorando, ouvindo os comentários deles lá na sala. E ela pegou, foi lá no quarto, um tênis novo que ela tinha, e disse para a menina: leva esse tênis aqui, amanhã você vai, no próximo dia que você for na aula, você vai com o tênis da Nike. E ela ficou muito feliz, ficou feliz demais. E hoje nós estamos recolhendo alimento para levar para essa família. Sabe, queridos, o Evangelho precisa gerar sensibilidade em nós. O Evangelho precisa arrancar as escamas de nossos olhos. O Evangelho precisa nos fazer enxergar o necessitado. O Evangelho precisa nos fazer ver que existem pessoas que estão sofrendo muito mais do que o que você pensa que está sofrendo. Porque você pode estar aqui hoje dizendo: mas eu estou sofrendo, pastor. Mas você está sofrendo, mas tem comida na sua mesa, não tem? Você está sofrendo, mas você tem agasalho para ir, para sair do trabalho, para ir para a escola. Você está sofrendo, mas você tem um chuveiro quente para tomar o seu banho. Você está sofrendo, mas você tem um trabalho. E se você for uma pessoa cuidadosa, você pode ir lá comprar uma roupa que você quiser. Você está sofrendo, mas você tem as coisas à sua disposição. Mas existem pessoas que elas estão sofrendo, mas não têm trabalho para gerar o seu sustento. Agora, você que é mãe, você que é pai, então você imagina uma mãe com 3 filhos adolescentes, com 3 crianças. E você sabe que criança e adolescente não comem mais do que eu. E você sabe que é a coisa mais triste de um filho chegar para um pai, para uma mãe, e pedir um prato de comida, e a mãe ter que dizer que não tem feijão, não tem comida, não tem arroz, não tem bolacha, não tem biscoito, não tem o que comer. Então o Evangelho precisa arrancar as escamas de nossos olhos. O Evangelho precisa fazer com que o Espírito Santo que está aqui dentro de nós, ele nos faça enxergar as pessoas que estão à nossa volta. Sabe que para muitos religiosos, o mendigo não existe.
Para muitos religiosos, algumas profissões, elas são trabalhadas por pessoas invisíveis. Então, para muitos religiosos, um gari é uma pessoa inferior. Para muitos religiosos, uma diarista é uma pessoa inferior. Para muitos religiosos, um mendigo não existe, porque não enxergam. Eu trabalhei algumas noites de motorista de táxi, e se eu não me engano foi a última noite que eu trabalhei. Foi assim uns 10 dias, acho que foi. E uma noite, uma família que congregava na igreja telefonou chamando o táxi. Eu fui atender. Eles entraram no carro, 3 pessoas da família entraram no carro, sentaram, vieram conversando o caminho inteiro, todo o tempo conversando, falavam comigo, conversavam comigo, mas como eu era motorista de táxi, eu era invisível. Quando desembarcaram, eu perguntei alguma coisa, daí eles me olharam e disseram: meu Deus, é o pastor, eu não vi que era o Senhor. Porque para muitos, motorista de táxi é um serviçal, é uma pessoa invisível, é uma pessoa que não existe, é um prestador de serviço. Então a mentalidade religiosa, ela cega as pessoas. A pessoa não tem compaixão, a pessoa é egoísta, porque só quer resolver os seus próprios problemas, as suas próprias dificuldades, e ela vai a Cristo por conta das suas necessidades. Mas a gente vê que uma das coisas que Cristo faz na vida de uma pessoa, Cristo traz 2 coisas que não existem na vida do religioso: misericórdia e compaixão. A palavra diz que Jesus tinha misericórdia e compaixão. A palavra diz que Jesus olhou para Jerusalém, e a palavra de Deus diz que Jesus olhou e viu Jerusalém com ovelhas que não tinham pastor, como um rebanho que não tinha quem cuidasse deles. E a palavra diz que ele começou a chorar. Jesus começou a chorar quando ele viu a condição daquelas pessoas, a condição espiritual. Quando Jesus vem, Israel está tomado de pessoas endemoniadas, de pessoas doentes, de leprosos, de pessoas que não podiam ter convivência em família por causa de suas doenças e por causa dos seus problemas. Então a palavra diz que Jesus começou a chorar. A palavra diz que Jesus ele era movido de íntima compaixão. Jesus era movido de íntima compaixão. Então não adianta às vezes alguém vir ao templo e ver isso e ver aquilo e chegar ali fora, não enxergar o necessitado, não enxergar uma pessoa que está precisando de ajuda, não socorrer alguém que bate na janela do seu carro e pede: me dá uma moeda. E a pessoa diz não, e às vezes está cheio de dinheiro no bolso, diz não. O que custa dar uma moeda? O que custa dar R$2? O que custa pagar um lanche para uma pessoa que está necessitada? Porque a religiosidade cega o seu entendimento. As escamas ainda não caíram, Jesus ainda não derrubou no chão, Jesus ainda não fez essa pessoa cair em si, Jesus ainda não fez cair as escamas do egoísmo. Ela continua enxergando a si mesma. Mas não foi assim com Saulo de Tarso. Não foi assim. De um perseguidor, de alguém que matava, de alguém que fazia todas essas coisas, ele se torna alguém que anuncia o Evangelho. Ele se torna um propagador do Evangelho. Alguém que agora vai sofrer na sua carne o mesmo que ele fez os outros sofrerem. Ele também foi perseguido. A vida inteira Saulo foi perseguido. E a palavra diz que ele termina os seus dias. Ele é colocado numa cela. A cela onde Saulo ele ficou os últimos anos de sua vida, ela era propositalmente bem baixinha. Então ele tinha que ficar arcado ou sentado no chão. E ali ele ficou por seus últimos anos. E a palavra de Deus diz que Saulo se dispôs, permitiu, aceitou
A morte que lhe foi imposta, ele foi morto, foi decapitado por causa de Cristo. Sabe, o nosso desejo é que Cristo possa pegar você por dentro, do mesmo jeito que ele pegou Saulo. Que Cristo possa arrancar as escamas dos seus olhos. Que Cristo faça você enxergar o necessitado, enxergar a família. Todos os meses, na última quarta-feira do mês, aqui no hospital, é dia de doar sangue. Você tem algum impedimento para doar sangue? Não, pastor. Por que você não doa sangue? Por que você não vai lá doar o seu sangue? O que te impede de fazer isso? Porque sangue é vida. Porque não é você que está lá precisando de uma cirurgia e precisa de sangue. Não é um familiar seu que está lá esperando que alguém tenha misericórdia e compaixão para poder fazer uma cirurgia e precisa de sangue que falta no banco de sangue. Então você não se importa. O que tem? Não é familiar seu, não é parente seu. Você não tem compaixão. Uma pessoa pode doar 3 ou 4 vezes no ano sangue. Eu não vou nem perguntar quantas vezes você já doou sangue, porque muita gente vai dizer que nunca doou. Já doou, Isoli? 20 anos. 20 anos doador de sangue. Eu não vou doar mais, porque eu sou doente. Querido, a gente precisa, sabe, Jesus precisa arrancar as escamas de nossos olhos. Hoje nós pedimos para trazer alimento. Glória a Deus que veio bastante alimento, mas nem todos trouxeram. E as 2 sacolas maiores são pessoas que não são daqui que trouxeram. Jesus precisa arrancar as escamas de nossos olhos. Nós precisamos ter empatia. O que é empatia? Quando você vê lá um pedido, irmãos, nós temos um pedido de uma família que precisa de alimento. Você precisa olhar isso e precisa sentir no teu coração, precisa sentir na tua carne. Eu vou levar. Sabe por que às vezes você não se importa? Porque você abre o seu armário, tem lá 3, 4 quilos de feijão, então você não se importa. Eu me esqueci, pastor. Você não está passando fome. Agora, quem está passando fome está esperando que o alimento chegue, está esperando que a comida chegue. Será que comeram hoje? Será que comeram ontem? Será que fizeram alguma refeição? Você provavelmente fez um almoço legal para o seu pai hoje, não fez? Comemorou hoje. Mas essa família provavelmente não. Nós precisamos que as escamas caiam de nossos olhos. A gente precisa ter misericórdia. A gente precisa ter compaixão. Cristo precisa nos pegar por dentro. Cristo precisa arrancar as escamas de nossos olhos. A gente precisa ser sensível. A palavra de Deus assim, se os filhos não clamarem, logo as pedras clamarão. Logo as pedras clamarão. Muitas pessoas dentro das igrejas evangélicas, elas precisam ir, não sei que dia de semana, lá no Centro Espírita, nos Obreiros da Caridade, receber alimento, porque as igrejas evangélicas não socorrem elas. Porque as igrejas evangélicas só querem dinheiro, só querem explorar. Então elas precisam ir lá para receber alimento, precisam ir lá para receber roupa, porque ninguém as socorre. Então os filhos não clamam, então as pedras clamam. As pedras clamam. Nosso desejo nessa noite é que Cristo nos pegue por dentro. Que o impacto de Cristo na sua vida seja igual ao de Saulo. O
cai por terra, que você veja, que você enxergue, que você sinta, que você se preocupe. Quando você estiver entrando no mercado e tiver aquela pessoa bem humildezinha pedindo, por favor, me dá. Você se lembre. Você se lembre que muitas vezes a palavra de Deus assim, ó, Jesus, ele disse uma palavra, ele diz assim, ó, eu tive fome e não me deram de comer. Eu estive preso e não me visitastes. Eu estive enfermo e vocês não foram me ver. Eu tive sede e não me deram água. Então as pessoas perguntaram: alguma vez você deu gorjeta para o menino que leva as coisas lá no seu carro? Que isso, pastor? O senhor está louco? Ele já ganha salário para fazer isso? Está tudo errado. Então, às vezes, querido, você não enxerga. Ainda existem escamas nos seus olhos. Ainda falta misericórdia, ainda falta compaixão. Mas, pastor, se eu der uma vez dinheiro para ele, toda vez que ele me enxergar, ele vai me pedir. É bem provável. Tem pessoas que me encontram no centro da cidade, eles me enxergam: ô pastor, o senhor não tem um dinheiro para me dar, pastor? Tem uns que me enxergam de um lado e já gritam: ô pastor, eu já sei que vão pedir dinheiro, mas eu dou. Tem um senhor que fica ali na sinaleira da esquina do dono, ele está sempre alcoolizado, às vezes mal consegue se parar em pé, e ele bate na janela do carro: o senhor me dá uma moeda? Doce. Mas pastor, o senhor sabe que ele vai beber. Eu dou para ele não ter que roubar. Você sabia? Pastor, mas eu sei que a pessoa vai comprar drogas. Mas ela está pedindo, ela não está te roubando, ela não está te assaltando. E para ela chegar para você e pedir, você vai dizer: mas é baita do cara de pau. Mas para ela chegar e pedir para você, ela tem que engolir o seu orgulho para chegar em você com o nariz empinado e pedir para você: me dá, por favor. Porque para cada 20 pessoas que ele pede, uma ou duas dão. O Evangelho precisa nos humanizar. O Evangelho precisa nos cristianizar, nos tornar mais parecidos com Cristo. O Evangelho precisa nos fazer enxergar. O Evangelho precisa nos fazer ver e ouvir as coisas que estão acontecendo à nossa volta. O Evangelho precisa nos tornar mais parecidos com Cristo. Amém? Precisa fazer isso. Porque o reino de Deus não é um reino de pessoas insensíveis, que não estão nem aí para o que está acontecendo. Tem que haver sensibilidade. Tem que haver sensibilidade. Você sabe, o irmão lá está com problema, o irmão lá está com problema de saúde, o irmão lá está precisando de uma ajuda. Socorre. Socorre. Você tem que pensar assim: ó, e se fosse eu? Se fosse eu que precisasse? Fosse eu que precisasse ir a Santa Maria fazer um atendimento médico, não tem como ir, e eu posso ajudar, por que não ajudar? Mas pastor, carne que nem mulher a gente não